já estamos por aqui, sempre juntinhos, coladinhos em vocês, porque mais assunto. Mais assunto. Mais geometria. Mais geometria analítica. Nós já falamos de equação da reta, alinhamento de pontos, plano cartesiano, já fizemos lá a equação geral reduzida da reta, já falamos de circunferência, já colocamos, né, distância de ponto e circunferência, de ponto e reta, e agora... Vimos até as posições relativas entre reta e circunferência, né? Pode ser externa, tangente ou secante. E aí, no meio dessa turbulência chamada geometria analítica... Acho que eles estão pensando, isso não acaba, não? Não, calma, tá acabando já. Colocamos tá um Enem bem tranquilo mesmo. E agora vamos continuar com a circunferência. Isso mesmo, né? Então, na temporada da Geometria Analítica, mais um episódio, porque a gente precisa sempre estar complementando o aprendizado, né? A gente fez a posição relativa entre duas retas. Sim. Elas podem ser paralelas, podem ser concorrentes. Aí, se concorrentes podem ser oblíquas ou perpendiculares. Aí a gente fez as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Sim, né? Acabamos de comentar. Externas, secante e tangente. E na tangência aparece alguns complementos lá da reta. Por exemplo, na tangência, o raio e a reta tangente formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares. Isso mesmo. E aí, eu acho que ainda falta a gente fazer uma posição relativa entre duas circunferências, né? Sim, isso porque também. Porque lá na reta e circunferência, a gente vê que pode ter um ponto em comum, dois pontos em comum, ou nem ter ponto em comum, quando ela está externa, né? Isso. Eu acho que aí, para a gente completar todo esse assunto, falta essa posição relativa entre duas circunferências, que é o assunto da aula de hoje. Então, vem com a gente, aula de número 36. Olha lá. Na telinha, vamos lá, geometria analítica na parte 3 de circunferência. Posição relativa entre duas circunferências. E antes de mais nada, vamos ao abraço do dia. E o oferecimento da aula de hoje vai para a professora Andréia, toda bonitona. Tadinha. Olha que linda. Uma turminha pequena, 5 alunos, né? Mas eu acredito que uma turminha boa, valiosa, né? Geralmente, a gente até tem aquele ditado, né? Não é a quantidade, sim a qualidade, sim, né? sim. Então pronto, olha aí que top, né? Tem um ali meio tímido. E tudo alinhado, né? Tem um aqui meio tímido, ó. Tem? Vamos ver? E aí? E a galera com a professora Andréia, nossos meninos, nossos alunos, vem de onde? Vamos ver? Vamos ver? O município é Alta Floresta do Oeste e a escola Isidoro Stedley, né? Extensão? Eurípides Lopes Pedroso. Isso mesmo. Professora Lúcia já foi na Isidoro. Alta Floresta já. Mas na Isidoro, eu fui, acho que em 2016, já tem um tempão. 2016, 2017, bem no início da mediação, só tinha... 2016, só tinha o primeiro ano, só tinha uma turminha ainda, estava recém-iniciando. Então, realmente, muita coisa mudou, né? Diz que hoje lá tem a escola já foi reformada, tem blocos novos, então, legal, acho que já está na hora de voltar. Isidoro Stedley, um abraço para vocês aí, tá? Para todos aí de Alta Floresta, da professora Andréia e os nossos meninos. Mas a professora Andréia mandou mais registros, ó, e mandou fotos e mandou nomes. Quando a turminha é pequena, a gente consegue dizer os nomes, né, professor Maurício? Uhum. Aí com a turma grande aí fica mais difícil. Vamos lá, cadê as nossas sugestões? Vamos lá. Eu acho que o tímido é o Felipe, eu acho. Será? Tu viu que ele usa boné e, né? Se esconde. Felipe? Deixa eu ver. Aí tem o Lucas e tem Daniel, né? Lucas é o do meio aqui, ó. Branquinho. O loirinho e aqui o Daniel. Vamos lá. E das meninas? Temos duas ali, né? Eu acho que a Júlia tem o cabelo meio avermelhado, será? Não, eu acho que não. Acho que a Júlia é de calça marronzinha aqui. Quase que eu acerto. Aí são duas, né? Por pouco. Errou 50% de chance de acerto. Gabriele aqui, a Júlia aqui. Legal, né, gente? E esse é o Daniel? Esse é o Felipe. 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 Pois eu vou lá, Felipe, saber o que está se escondendo. Qual é o motivo, né, da vergonha. Não, mas tem uns que são mais tímidos mesmo, né, a gente compreende. A gente marca um tererê aí. Aí pronto, aí já isso mesmo. Gente, carinho pra vocês, beijo no coração dos 5 alunos, professora Andréia também, aqui o nosso reconhecimento pelo seu trabalho. E tamo junto, precisar a gente tá por aqui. Vamos em frente então, posição relativa entre duas circunferências. Aí eu acho que pode ser tangente?
Tocar Não. num ponto só? Acho que sim, pode. Secante, uma por dentro da outra, assim? Pode. Agora também lembrei pode. do símbolo das Olimpíadas. É, que vai né? cortando ali, Vai é fazendo assim, verdade. uma cortando a Pronto, outra. Acho que são pronto. secantes ali, né? Secantes. Toca em 2 pontos. E pode ser externa. Pode. Pode, Então tá é bem longe. parecido com reta e Mas circunferência. eu acho que ela pode ser interna também. Ah, é verdade. Assim como temos as circunferências separadas, externas, uma da outra também pode ser interna, né? E eu acho que ela pode ser tangente externa e tangente interna. Pode tocar num ponto só e tá dentro. Pra fora e tocar num pontinho, Pra dentro. uma pra dentro da outra. Ela pode ter o mesmo raio, pode estar E se elas tiverem o mesmo centro com tamanhos diferentes? Aí eu acho que lembra aquele nome que estava no quiz da outra aula de concêntrica? É porque colineares na mesma linha. Concêntrica parece que é o mesmo centro, Mesmo né? centro. Pode Olha, ser. Eu acho que a gente já explicou a aula toda. Então valeu aí, grata, tá? Tchau. Mas é mais ou menos por aí, gente. Nessa nossa conversa aqui, nosso bate-papo, a gente praticamente já falou a aula toda, mas claro que a gente vai trazer isso bem pausadamente para vocês compreenderem todo o processo, certo? Vamos em frente, na telinha, hora de estudar. Então, falando da posição, as circunferências vão ser externas, Tangentes, secantes, internas, concêntricas. Então depende, né, da posição entre elas, a gente vai saber tudo sobre a posição. Vamos lá pegar uma canetinha aqui de começo. Cadê a canetinha? Professor Maurício, cadê? Eita, fui longe. Ixi, aqui, estamos aqui. Bora ver? Caneta aqui, canetas a postos. Então, sobre as posições relativas entre as circunferências, a gente vai mostrar tudo para vocês, porque aí essas questões do Enem que cair desse assunto, você vai gabaritar. Muito bem. Vamos em frente, então. Olha que legal, né? Duas circunferências distintas podem ter um ponto em comum, podem ter 2 pontos em comum, ou podem ter, ou melhor, não ter pontos em comum, né? Nenhum ponto em comum. Então aqui, muito semelhante com a posição relativa entre reta e circunferência, a gente tem essas 3 situações, tá? Legal? Certinho? E agora vamos ver aqui, ó, será que pela lógica você saberia identificá-las aqui? Vamos aqui com eles aqui. Aqui nós temos 4 circunferências, 4. né? Uma vermelha, uma verde, uma amarelinha e uma, não sei, meia cor de vinho, marronzinha. marrom, vermelho. 4 circunferências. Então aqui tem a circunferência de centro A, a circunferência de centro B, D e C. Será que vocês conseguem identificar essas posições sem a gente ter estudado muita coisa? Só com o que a gente comentou no começo? Aí eu penso que aqui, ó. Aqui tá fora, né? Não toca, então é externa. A e B. Isso. Que agora a gente vai analisar 2 a 2. A e B. A com B, externa. A com D e A com C, tudo externo. Isso. Ah, legal. Agora B com D. Acho que não vamos dar as dicas, né? Porque olha o que vem pela frente. Ah. É hora do quiz! Então, a gente vai então agora questionar, perguntar para vocês, para ver se vocês estão bem ligados aí nesse aprendizado. Eu acredito que só pela lógica eles conseguem responder. Então, certo? Vamos juntos? Vamos tentar? Então, é hora do quiz, vamos testar os seus conhecimentos, vamos ver se vocês conseguem, pelo raciocínio lógico, dar respostas aí sobre a posição relativa entre 2 circunferências. Pergunta de número 1. A posição relativa entre as circunferências de centro A e B é secante, interna, tangente, externa ou concêntrica? Ai, acabamos de falar, né? Acho que essa aí nem tem muita gracinha agora, porque a gente já falou, né? O que vocês acham? A posição relativa entre as circunferências de centro A e B são secante interna, tangente externa ou concêntrica? Tá uma dentro da outra? Não. Então não é concêntrica. Tá pegando em um ponto? Não. Não, então não é tangente. Tá pegando em 2 pontos? Não. Então não é secante. Uma tá dentro da outra? Não. Então não é interna. Então a resposta correta é a externa, com certeza, né? Uma é distante da outra, não temos aí nenhum ponto em comum. Olha que legal, né? A distância aqui, professor Maurício, é mais que os 2 raios. Aqui a gente tem o raio da B
Aqui a gente tem o raio da A, né? A distância é Ó. bem maior. E aqui raio da B. E a distância tem um pedacinho aqui, ó. A distância entre os centros é maior que a soma dos raios, externa. né? Ah, então a gente já vai tirando algumas conclusões por aí, tá certo? Questão de número 2. A posição relativa entre as circunferências de centro A e B é secante, interna, tangente, externa ou concêntrica? Tempo! Ó, o tempo tá acelerado hoje. Bora ver? Secante, interna, tangente, externa, concêntrica. E aí? Bora ver? Muito fácil, né? O que temos ali? Um ponto em comum. Então, ela é tangente, né? Olha lá, se tá tocando em apenas um ponto, assim como lá na reta com a circunferência, tocou em um pontinho aqui, ó. Tem um pontinho em comum, ela é tangente. Belezura? Beleza. Vamos em frente, então. Top das galáxias, a galera tá acertando tudo. Questão de número 3. A posição relativa entre as circunferências de centros A e B é secante, interna, tangente, externa ou concêntrica? E aqui tem uma informaçãozinha bem aqui no meio, né? O que quer dizer isso aqui? A igual a B é o quê? O mesmo centro. Ah, se é o mesmo centro, não temos nem o que questionar, né? Mesmo centro, elas são concêntrica. Com certeza, a alternativa correta é a letra E. Tá muito fácil, vamos em frente. Questão de número 4. A posição relativa entre as circunferências de centro A e B é secante, interna, tangente, externa ou concêntrica? Eu acho que quem anotou, né, quem fez as anotações sobre a posição entre a reta e a circunferência já sabe tudo isso, né? Porque os nomes são os mesmos, né? Nome. Tirando concêntrica, que só tem agora. Que usou agora, é verdade. Quantos pontos em comum? Quantos tem pontos dois. se tocaram aqui? Dois pontos em comum. Se tocou em 2 pontos, a gente tem retas, ou melhor, circunferências secante, né? A alternativa correta é a letra A. Mais uma, vamos em frente. Questão de número 5. A posição relativa entre as circunferências de centro A e B. Percebam que agora ele não disse que os centros são iguais. Então ela é secante, ela é interna, ela é tangente, externa ou concêntrica? Agora o A não é igual a B, né? Não. Ó, o centro da A tá aqui, ó. A A é a maior. O centro da B tá aqui. Então são centros diferentes. Centro diferente, então, não é concêntrica. Beleza. Tá uma fora da outra? Tá, não, tá dentro. Então não é externo. Ela é interna. Ah, isso aí, professor Maurício já deu a resposta. Ela é interna. A alternativa correta é a letra B. Muito bem! Olha que legal, né? A gente consegue, então, distinguir, né, agora as circunferências. Vamos conversar com eles um pouquinho? Então, se a gente mostrar agora aquela imagem lá do começo, eu acredito que ela vai voltar ainda nessa aula, agora a gente já tem condições, né, propriedade para a gente identificar. Muitas vezes o Enem só quer isso de você, que você faça essa identificação, né? Tem aluno perguntando, professor, mas aquela outra que tem o mesmo centro, também não é interna? É, mas a internalidade dela está na centralidade do mesmo centro. Centralidade do mesmo centro. Essa ficou bonita, ficou forte. Bem firme. Se é o mesmo centro, eu já vou afirmar que é concêntrica. Concêntrica significa que ela é interna. Então, já está afirmando que é interna. Só para ter esse cuidado, porque às vezes a gente fica assim, mas ela é interna também. É. Concêntrica significa interna, com o mesmo centro. Verdade. Beleza, então. Agora, lembra que na primeira questão a professora Lúcia falou ali da distância entre os centros? Sim. Ser maior do que a soma dos raios? Eu acho que a gente nem fez isso com as outras, né? Nem fez, poderia ter feito, né? Mas eu acho que agora a gente vai mostrar para eles isso tudo, né? Então agora, gente, fica daquele jeito, lembra? Hora de anotar.
tá? Porque agora a gente vai dar a definição de cada posição entre as circunferências e vocês vão anotando essa relação. Lá na reta e circunferência a gente também fez uma relação, sim, né? Sim. A distância era maior que o raio, era menor que o raio, era igual que o raio. Perfeito. Agora a gente também vai fazer alguma relação aí entre distâncias e raios. Então, hora de anotações. Vamos lá. Vamos começar pelas circunferências quando são secantes. Secantes apresentam dois pontos em comum. Olha Tocam que bacana. em 2 pontos. Ó, não confunda o centro com os pontos em comum, tá? Tem 4 pontinhos lá, mas o que a gente tem é ali, ó. Isso, vermelhinho. Ali, ó, vermelhinho são os pontos que elas se tocam, se cruzam. Com isso, a distância é menor do que a soma dos raios. Olha lá, temos o raio da pequenininha, o raio da maiorzinha. Se somar os 2 raios, a distância é menor, porque está se cruzando, né? Isso. Então, essa informação aqui é fundamental, tá? Pode anotar aí, quando elas forem secantes, você anota aí, ó. Secantes, circunferências secantes. A distância é menor do que a soma dos raios. Ah, professor, mas como é que eu vou descobrir a distância entre esses 2 pontos? Ó, não precisa nem saber. Distância entre 2 pontos. São os 2 centros. Lembra a distância entre pontos? Lá na primeira aula de geometria analítica, plano cartesiano, marcação de pontos. E se está no plano, a gente vai ter coordenadas de cada ponto, de cada centro, né? Perfeito. Isso mesmo. Anotados? Beleza, Ok. podemos ir em frente. Copiado? Vamos lá, então. Agora as circunferências tangentes. Quando possui um único ponto em comum. Ah, um único ponto em comum. Cadê ele? O vermelhinho aqui, olha lá. Agora sim, a distância é igual à soma dos raios, ó. Aqui a gente tem o raio de uma, ó, o raio da 1. Aqui a gente tem o raio da 2, né? Daqui até aqui, daqui até aqui. Então, a distância é exatamente a soma dos raios. Que legal. Isso quando elas são tangentes externas, porque elas também podem ser tangentes internas. Olha, tem que anotar, gente. Tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar. Quando elas são tangente interna, tangentes internas, elas têm um ponto em comum também, lógico, né? Ponto em comum é a característica de ser tangente. Só que agora aqui, ó, se for interna, a distância é bem pequenininha, né? Então ela é igual à subtração e não à soma. Tá bom? Entenderam? Então, externa e interna. Fizemos o cálculo lá. Vamos supor que o raio da primeira tem 5 centímetros, da segunda tem 10. Aí você fez o cálculo, deu 5. Então, significa que são tangentes internas, porque subtraiu 10 menos 5, deu 5. Agora, se der 15, é porque ela é tangente externa. Está juntando os 2 raios. Então, na verdade, aqui é meio que uma observação do que está acontecendo. Então, eu observo o que está acontecendo e agora o próximo passo, com certeza, vai ser executar tudo isso. Mas é tão simples porque agora nós temos distância entre 2 pontos. Isso a gente já fez na primeira aula, eu acho. Na primeira aula de geometria analítica, a gente estudou ponto médio e distância entre 2 pontos. Ponto. Né? E aqui, ó, então anotaram, fizeram as anotações de quando ela é tangente interna, tangente externa. Esse outro slide aqui a gente falou, tem que anotar quando elas são secantes, né? Então essa relação entre distância, entre os centros e os raios é fundamental aí pra gente dar continuidade, pra vocês entenderem o fio da meada. Perfeito. Agora a gente fica por aqui mesmo, porque a gente vai mostrar um GIF para vocês. Olha que legal. E o GIF mostra tudo como funciona. Ela tá tangente aqui, né? Tangente. Ela começa tangente interna, uou, tangente externa. Tangente interna, uou, Tem uma hora que ela fica externa. igual, né? E o ponto em comum que não muda? O ponto em comum, ele tá fixo aqui, ó. Isso. Nesse lugarzinho aqui, ó, exatamente aqui, tá fixo. Né? Não muda. E aí ela começa por dentro, ou seja, tangente interna, e faz todo um rebuliço aí, vai para fora ficando tangente externa. Perfeito. Legal, né? O GIF é muito interessante porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo e claro que a gente tem softwares, né? Tem programas que fazem essas situações. O GeoGebra a gente disse, né, para eles que é um dos, mas é legal. Beleza. Certo? Certinho. Continuando as anotações, agora vamos para quando elas são externas ou internas. Olha lá. Quando não há ponto em comum, né? Ou tá tudo fora ou uma dentro da outra, certo? Certinho. Então, olha lá, se elas são externas ou internas, ó. Externas, uma totalmente distante da outra. Não Então, tem conexão nesse caso, com nada.
nesse caso, a distância vai ser maior do que a soma dos dois raios. Isso. Quando era tangente, a soma era igual, né? A distância era igual à É soma. porque estava grudadinho uma na outra, né? Agora a distância vai ser maior que a soma dos dois raios. E interna vai ser menor do que o módulo da diferença. Professor, por que módulo? Porque pode ser que tenha negativo. E não existe distância negativa. A física já nos provou isso. É módulo. Tem módulo, direção e sentido. Módulo por quê? Porque é distância, é número. E não tem como quantificar uma distância negativa. Ah, hoje eu acordei disposto, corri menos 20 quilômetros. Não dá. Menos 20 é top. Não existe distância negativa, então por isso que aqui está em módulo, tá? Ó, tá vendo as barrinhas aqui, ó? O módulo anula sinal. Módulo trabalha com valor absoluto, tá? Então não tem nenhum valor negativo nesse caso. Certinho? Certinho. Vamos em frente, então. Agora falando das concêntricas, aqui a gente está dando as definições de todas, tá? Concêntricas quando possui o mesmo centro. O centro de uma é igual ao centro da outra. Elas não precisam ser do mesmo tamanho, elas não precisam ser iguais, tá? Mas elas têm que ter o mesmo centro. Com isso, a distância entre os centros é zero, porque está concêntrica. O centro é o mesmo, né? Se possui o mesmo centro, o centro de uma é igual ao centro da outra. E a distância é zero. Beleza. Fechou? Fechou. Tá top, tá top. Beleza? Então tá ótimo, né? Agora vamos ver alguns objetos aqui, ó, que a gente vai observar as concêntricas, né? Olha, são exemplos de circunferências concêntricas. Ou seja, não tem aquele jogo do dardo, né? Tem um centro, né? E aí vai aumentando a circunferência. As circunferências. Todas essas circunferências, naquela brincadeirinha de acertar a flechinha, né? No dardo, são circunferências concêntricas. E aí, o interessante, quanto mais distante do centro, menos ponto vale. É verdade. É porque o objetivo é centralizar, acertar bem, acertar na mosca, né? O CD já está meio que ultrapassado. O CD está meio ultrapassado, mas aqui também representação de concêntricas. A moeda também, temos duas ali, né? Temos a exterior e a interior. Um real também está meio ultrapassado. O Enem, às vezes, sugere que nós façamos o cálculo dessa região dourada aqui, ó. Usando coroa circular. Sim, verdade. Aqui também tem a coroa circular. A moeda está em desuso. A gente não acha mais moeda, a gente não vê mais nem dinheiro, né? Tem. Esses dias eu mandei 278 moedas de R$1 pro mercado. Legal, o mercado precisa do troco, né? Tava guardado lá. Hoje em dia, né, com outros recursos, débito, passa cartão, Pix, então, tá meio aí o dinheiro. Eu acho que a Casa da Moeda está produzindo menos papel, porque não há tanta necessidade. E é interessante, né, falar da moeda, porque era uma coisa tão fissurada, todo mundo queria usual, ter. Né? E aí, de repente, ela vira meio que um instrumento digital. Hoje em dia, dinheiro você recebe no Pix, você paga no Pix, e você tem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo você vê menos dinheiro. É muito interessante. Você tem mais dinheiro também já é uma palavra muito forte. Não, tem sim. Temos sim, né? Graças a Deus. A saúde é a maior riqueza. Vamos em frente. São exemplos, então, aqui de circunferências concêntricas. Tá, mas agora a pergunta que não quer calar e a galera fica birolado, vamos dizer, né? Mas como a gente vai saber qual delas só usando a partir de equações? Nem te conto. Nem te conto? Não. Como identificar qual desses casos? Quando a gente vê a foto, né? É fácil. A gente está olhando aqui a imagem, isso aqui, a gente consegue dizer que é concêntrica. Perfeito. Pronto. Mas olhando a equação. Duas equações. Das equações e aí vai dizer assim... Aqui um exemplo, ó. Verifique a posição relativa das circunferências abaixo. Como é que eu vou saber que por uma equação, por outra equação, o que elas são? Primeira coisa, identifica os centros. Cada uma. O centro é fácil, que nem aqui. O centro é aqueles valores que acompanham x e y com sinal contrário, perfeito. Né? Aqui quando não tem nada é 0 e 0. Essa circunferência aqui está na origem, o centro. Na origem, beleza. Legal. A outra, é 3 e 0. Já sabemos que não é concêntrica. Não tem o mesmo centro. Não tem o mesmo centro. E aí nós vamos verificar agora os raios. Então olha para os dois raios. O raio é aqui. A gente faz raiz de 36, essa aqui tem raio 6, e raiz de 9 tem raio 3. Beleza. Agora vamos calcular a distância entre os dois pontos, os dois centros. Legal. Se essa distância for maior, menor
ou igual à soma dos raios ou a diferença dos raios, aí nós temos Daí a gente tem que analisar todas aquelas possibilidades, todas. né? Outra maneira, outro recurso é a gente botar no plano cartesiano. Também. Bota o centro lá, vê o raio e traça a circunferência e percebe. Vai cruzar uma com a outra? Ficou uma fora da outra? Também é uma maneira de dar a resposta aí, tá certo? Perfeito. Vamos trabalhar? Bora. Hora de produzir. Vamos fazer os exemplos para vocês entenderem um pouco mais. Então, olha lá. Verificar as posições relativas das circunferências primeiramente, a gente vai mostrar duas maneiras de resolver, que foi o que a gente acabou de falar, né? Uma pela construção gráfica, que é bem legal também, e outra pela resolução de um sistema, ou desse jeito que o professor Maurício falou, calculando a distância entre os centros, que são 2 pontos, e verificando se essa distância é maior, menor, igual à soma dos raios, tá? Beleza. Tranquilo? Então vamos em frente. Pelo gráfico temos, olha lá, temos duas circunferências, né? Aqui tem x ao quadrado, aqui tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Como a gente não tem nada acompanhando aqui o x nem o y, o centro ficou em 0, 0. O raio é 6, certo? Certo. A segunda circunferência, vamos traçar essa, ó. O centro é 0, 0. E o raio é 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6 para todo lado, né? 6 para cima, 6 para baixo, 6 para a esquerda, 6 para a direita. Isso. Essa é a primeira circunferência. Vamos na segunda? A segunda tem x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou seja, os valores que temos aqui, ó, são com sinais contrários, o nosso x e aqui o nosso y, né? 3 e 0. O nosso raio é 3. Então, olha lá, vamos montar ela aí? Olha lá, quem é o nosso centro? 3 para x, 0 para y. Andei 3 para a direita, 3 para a esquerda, 3 para cima, 3 para baixo. 3 para um lado, Eita, que legal, tocou num pontinho aqui, professor Maurício. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, a gente mostrar só o ponto de conexão aqui. Tangente. Se tocou em um ponto, ela é o quê? Tangente interna. Tangente interna. Um ponto de tangência é o 6 para x e 0 para y. E do jeito que ela está ali, ó, nessa engrenagem aí, ela consegue girar todos os quadrantes. Porque vai dar 6 para lá, vai dar 6 para cima. Então aqui não falou, mas a gente coloca tangente, beleza? Interna. Ele falou já ponto de tangência, mas tangente interna. Beleza. Certinho? Olha que legal. Essa é a maneira de resolver graficamente, pelo gráfico. Perfeito. Tá? Agora vamos ver pelo sistema? Vamos. A gente pode igualar as duas aqui, né? Fazer um trabalho com as duas e desenvolver o produto notável. Isso aqui também é uma maneira, tá? Aquela maneira que o professor Maurício falou, legal também, tá? De calcular a distância entre os centros. Eu acho que é até mais tranquilinha, prática, né? Mais prática. Mas vamos mostrar essa maneira aqui também. Desenvolver o chuveirinho ali, x menos 3 vezes x menos 3. Vai ficar desse jeitinho aí, ó. Vamos chegar... E sabemos que x mais y ao quadrado é 36. Sim. Então vamos substituir. Já substituiu aqui, ó, x mais y ao quadrado é 36. Então, no lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente coloca 36. Achando, então, primeiramente, o valor de x. X é 6. X é 6. Aí a gente pode substituir em qualquer uma, que a gente vai achar o y, né? Se a gente substituir aqui, ó, 6 ao quadrado, 36. O que sobrou para o y? Zero. Nada, né? Zero. Então, se a gente achou que o x é 6, a gente pode substituir em qualquer uma e encontrar o valor do y. Y igual a 0. Ou seja, logo as duas circunferências são tangentes no ponto 6 e 0, tangente interna. Agora, bora conversar aqui com eles um pouquinho. Com certeza, graficamente é muito mais legal. Bem mais prático, bem mais prático. Visível. A gente fez pelo sistema. Teria uma terceira opção, que é fazer a distância entre 2 pontos, que são os centros, e fazer aquela análise. Isso. Né, com a soma dos raios. Eu acho que até para uma próxima oportunidade a gente pode trocar esse exemplo aqui do sistema e colocar essa opção que está mais bacana. Porque daí, olha só, o que ia acontecer? Os pontos é 0, 0, 0, 6, não é? Ia ficar 6 ao quadrado. Raiz é 36, raiz de 36. Então, a distância entre os pontos deu 6. Se nós olharmos lá, os centros lá, é 0,3 e 0,6. 0,6. Então, você percebe ali que a distância ficou no 6. No 0,6, que é o ponto de tangência. Então, aqui a gente mandou aqui essa parte do sistema, tá já tudo no surgir, ou seja, foi para vocês, né? Então, vocês têm essa condição aí de fazer essa análise pela resolução do sistema. Mas o mais legal, se você puder fazer pelo gráfico, é muito bacana.
Eu costumo dizer assim, ó, as linhas do caderno já tem a horizontal. Sim. O que você faz? Pega uma reguinha, pega uma caneta, pega o lápis aí e traça as verticais. Você já vai ter uma malha quadriculada assim, ó. Perfeito. Localiza uma origem, positivos para a direita e para cima, negativos para a esquerda e para baixo, você já monta o seu plano cartesiano. Aí, coloca o centro e o raio, monta as duas circunferências, você vai perceber que posição que elas têm entre elas, porque pelo gráfico é muito mais fácil de identificar. E pelo gráfico é o que nós teremos caso o Enem nos cobre. Sim. O Enem não vai mandar eu construir o gráfico. Nem resolver aquele sistema lá. Nem resolver. Vai dar o gráfico e vai fazer algumas perguntas referente a esse gráfico. Então, é aí que nós vamos ter que trabalhar, beleza? É bem tranquilo, até porque é um assunto mais prático, né? Mais de execução. Isso mesmo. Vamos para outro exemplo, vamos lá? Vamos junto com vocês. Exemplo de número 2, bora lá. De acordo com as circunferências abaixo, a posição relativa entre elas é secantes, tangentes internas, tangentes externas, exteriores sem ponto em comum ou interiores sem ponto em comum. E a hora é agora. Vamos fazer do mesmo jeito? Vamos fazer pelo gráfico? Vamos. Olha lá. Então, pelo gráfico, pelo plano cartesiano, temos as duas circunferências, certo? A primeira tem centro 0,0. Vamos construir aqui junto com eles. Olha lá. A primeira tem centro 0,0 na origem. E o raio? O raio é a 2. raiz do 4, que é 2. Vamos construir, então? Bora. O centro é 0, 0 aqui. 2 é o raio, então 2 para cima, 2 para baixo, 2 para esquerda, 2 para direita. 2 para todos os lados. 2 para todos os lados. Agora vamos ver a professora Lúcia aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Aqui o centro, então 2 aqui, 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 2 aqui. Tá. Não vai ficar claro, muito precisa, né? Mas a gente dá um jeitinho. O raio é a raiz do número 4, que é 2. Agora vamos na outra, vamos fazer de outra corzinha. O centro, lembra que são os valores aqui com sinais contrários? 2 e 2. Opa, já viu uma coisa legal ali, ó. O raio também é a raiz do número 4, o raio também é 2. Só que agora o centro é 2 e 2. Aqui, né? Não, 2 para x, 2 para y. Aqui o centro. Isso. Deixa eu ver se eu consigo apagar só esse pontinho aqui. Consegui. Vamos lá, então. 2 e 2 e o raio também é 2, né? Então, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá e 2 para cá. Isso. Mais ou menos, né? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, então o que aconteceu? Tocou, elas se tocaram em 2 pontos, ó. Tocou no ponto 0,2 e no ponto 2. Isso. Então, se tocou em 2 pontos, tem 2 pontos em comum, elas são? Secantes. Secantes em, se a gente quiser dizer, né? 0, no ponto 2, 0, 2 e 2, 0. E 2 e 0. Legal, olha que bacana. Bem legal mesmo, né? A gente conseguir verificar a posição entre elas só analisando centro e raio e desenhando elas no plano cartesiano. Isso. E pelo que nós comentamos das equações, se nós fizéssemos a distância entre o centro 1 e o centro 2, essa distância seria menor do que a soma dos raios. A soma dos raios. A soma dos raios deu 4. Então o raio aí de 1 mais o raio quando eu faço 2 mais 2 e 2 menos 2. 2 mais 2, 4. 2 menos 2, 0. Eu já tenho lá a distância. Beleza, eu vou olhar. É maior, menor ou é igual? Opa, é maior. Não, é menor. É igual. Aí eu já consigo especular se é secante, tangente, se é interna, se é externa. São esses detalhes. Aqui a distância dos centros é uma diagonal aqui assim, né? Dá para fazer pelo Pitágoras, né? Isso. A gente tem um cateto 2, outro cateto 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 ao quadrado, 4. 2 raiz de 2. É a diagonal de um quadrado. Isso, raiz de 8. Raiz de 8. Raiz de 8. Aqui os professores embalam, né? Acho que tem hora que eles ficam, como? Mas vamos voltar naquela imagem lá do começo? Será que a gente agora tem propriedade, né? Pra tudo agora. Pra tudo? Agora ficou fácil pra gente dizer a posição relativa entre elas? Vamos lá na lousa que a gente vai conseguir fazer isso junto com vocês. Então, entre A e B, a circunferência A, vou pegar um vermelhinho aqui, A e a B, a verde e a vermelha. Externas, né? Nenhuma não tem nada a ver com a outra. Externas. Beleza, vamos lá agora, entre B e D. B e D são internas. Internas, né? A D tá dentro da B. Ainda podemos falar assim, sem nenhum ponto em comum. Isso, internas. Interiores sem ponto em comum. Isso. A B e a C? B e C são secantes. Estão se tocando em 2 pontinhos Isso. aqui, ó. A B e a C. Então agora a gente ficou expert. E aí temos B, C e D.
Externas. C e D não tem ponto em comum, Não. então são externas também. Legal, né? Então a gente consegue visualizar e dar as condições aí de ter condições de responder a essa situação. Perfeito. Beleza? Em quais outros esportes podemos identificar circunferências, Olha aí, né? ó. Em quais esportes, vamos ver, 360. né? Motocross, Globo da Morte, que tem muito nos circos, né? No basquete, olha aí, tá fazendo um giro aí, né? Na patinação, no skate, né? Aqueles esportes que envolvem mais radicalidade em competições de grande nível, os atletas fazem agora a execução desses movimentos valendo ponto, né? Tanto é que teve uma questão do Enem que fala disso, né? Em um esporte, não sei o que, um atleta executou um comando que chamava-se 720 graus. O que significa? Que deu 2 voltas, né, no ar, girou 2 vezes no ar. Olha aí o motocross Olha aí, também. o motocross. Top, né? Uou, ainda cai no maciozinho, ele tá bom. Esse daqui é treino, ele tá treinando, tá? Tá treinando tudo, até porque, olha lá, ele cai em cima da moto. É numa competição oficial, se ele for cair, ele solta a moto. E aí, geralmente, ele segura na rabeta ou solta para cair sozinho de lado. Ai, medo. Globo da Morte, né? O Globo da Morte, realmente, tem vezes que a gente pega e sai do circo na hora do Globo da Morte. Com criança não dá certo muito não, né? Olha lá que legal, gente. Ali tem 3, 4, 5? São 5, são 6. 5, 6? 3 giram assim, 3 giram assim. Meu Jesus, tem certeza? O ruim é quando a criança tá lá, não quer sair. E a mãe tem medo. E depois quer fazer parecido. A criança não quer sair, a mãe que quer, a mãe tem medo. Olha lá, 3 assim, depois vai fazer 3 assim, porque o GIF não termina, né? Mais um? Basquete, olha aí, basquete com certeza envolve também muitas questões geométricas, matemáticas a e quadra, tudo mais. Observa a quadra todinha, o desenho da quadra, a formatação da Todo quadra. cheio de circunferência. Cheio de né? circunferência, né? O garrafão, tudo é marcado. Porque eles devem estar pensando, essa aula de educação física ou matemática? É porque tá tudo Não, ligado. agora, tá tudo ligado. Eles já vão olhar para a educação física para chegar na quadra e falar, olha, a trave é um retângulo. Ah, olha, a bola é uma esfera. Ah, olha aqui no centro, aqui, não sei o quê. Então, vamos começar a olhar e ter outra visão. Esse é o detalhe. Essa interdisciplinaridade precisa acontecer na prática. Olhar com outros olhos, né? Mas a nossa aula foi bem legal. Posição relativa entre duas circunferências. A gente viu que é muito semelhante à posição relativa entre reta e circunferência, só que agora com alguns complementos, certo? Perfeito. Vamos de brincando com os números, Bora. então? É hora de dar aquela descontraída na telinha. Olha lá qual é a pergunta de hoje. Pense e responda. Desafio matemático. A é irmã de B. C é mãe de B. D é pai de C. E E é mãe de D. Então, qual é a relação de A com D? Alfabeto. É do alfabeto. ABCD. Certeza. Vamos de novo. A é irmã de B. C é mãe de B. Só que D é pai de C. O E é mãe de D. E aí, galera, qual é a relação de A com D? Se você quiser colocar nome ali, tá? Chama de Arthur, Bruna, Carlos, Doralice. Coloca nomes aí, você consegue montar essa relação. Né? Fica mais fácil mesmo. Legal, minha gente, ficamos por aqui, vamos finalizando a nossa aula, mas eu acredito que agora essa aula, a geometria analítica, ela é assim, tá? Ela tem vezes que a gente usa mais equações, tem vezes que a gente usa mais o plano cartesiano para essa daqui nós achamos mais interessante o plano cartesiano, para você colocar em prática e observar esses detalhes. Se toca só em um ponto, tangente, tocou em 2, secante, não tocou, ou é externa ou é interna. E você vai olhando, tem o mesmo centro, aí ela é concêntrica. Bem tranquilo. Isso, bem tranquilo. Agora é com vocês, tá? A gente ainda volta com aquela revisãozinha básica, mas de conteúdos a gente fica por aqui. Já estamos na aula 36. Metade. 36, metade. Chegamos no meio do caminho. Isso, matemática aí no terceirão são 72 aulas, pega. Mas no primeiro e no segundo são 96, né? Então até que deu um respiro melhor aí. Mas dessas 72 aulas, muita coisa já foi vista, né? Mas claro, temos muito aprendizado pela frente ainda, mas eu acredito que tá indo bem, né? Vamos se preparando, aqui a gente sempre tá pensando no Enem, mas também preparando vocês aí para a vida, né? Para o mercado de trabalho e tudo mais.
Já já a gente está de volta, ficamos por aqui, até lá.